Olá amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começando mais um programa, a TV Câmara recebe com convidados especiais com assuntos de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o psicólogo Fernando Tulim de Melo para falar sobre um assunto que está despertando a preocupação de autoridades, de familiares. Vamos falar sobre a questão do suicídio e principalmente em especial o jogo Baleia Azul, que está sendo discutido nas redes sociais. É uma preocupação, né, um caso de justiça e que atinge principalmente as famílias no mundo inteiro. Bom, Fernando, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Recebe, aqui na TV Câmara, falando, você que é psicólogo. Boa tarde, Glaucio. Falando um pouquinho sobre a questão do suicídio. Por que o suicídio em especial? Devido a esse jogo, o Baleia Azul, que teve início na Rússia. Você vai explicar um pouquinho mais o início de tudo isso e que vem despertando a preocupação por parte das autoridades também brasileiras e também a função desse programa é alertar as famílias de Tupã, né, o pai, a mãe que está acompanhando o programa, sobre acompanhar com mais atenção, né, o comportamento do filho, da filha nas redes sociais, né, na rotina do dia a dia. Mas enfim, vamos iniciar esse programa saudando, né, você, obrigado pela presença e falando sobre esse assunto tão preocupante. Boa tarde, Glaucio, boa tarde a todo mundo da TV Câmara, o pessoal que está aqui na equipe. Esse jogo é um jogo que é muito complicado, assim, ele tem causado algumas mortes no mundo e no Brasil não está muito diferente. Né, a gente também tem os nossos casos aqui em Bauru, no Mato Grosso, em Goiás. Se pouco me engano, em Araçatuba teve algum caso recentemente de jovens tentando suicídio. Acho que não conseguiram, mas tentaram. Né? E sim, o jogo ele tem início na Rússia e, por incrível que pareça, é o início de um fake news, que seria uma notícia falsa. Né? Foi implantada uma informação, uma notícia? Foi implantada uma informação com o intuito de brincadeira, o intuito de descontração, como se fosse uma grande descontração, criar um método. Né? Porque é um método, o Baleia Azul é um método de suicídio. É quase um manual. Eu queria que você explicasse um pouquinho no que consiste esse jogo, porque eu acompanhei, eu li alguma coisa, na verdade assim, eu não tive a intenção e nem o interesse de acompanhar. Acho que isso é uma coisa que a gente deveria banir das redes sociais, enfim, e propagar, alertar as famílias, mas o pouco que eu li, parece que são algumas tarefas que são impostas, né, através de um curador, através de uma pessoa, né, alguém que está no topo da cadeia, que aí obriga as pessoas a cumprirem algumas tarefas e que culmina, no final do jogo, com a pessoa tirando a própria vida. Isso, são um total de 50 tarefas. 50 tarefas. 50 tarefas. Essas tarefas incluem se colocar em risco, se cortar com muita frequência, ou seja, os braços, as pernas vão estar cortadas. Em certo momento, esse jogo vai pedir para que a pessoa desenhe uma baleia azul no braço ou na perna ou em algum lugar do corpo. Né? E essa baleia tem que ficar perfeita, ela tem que desenhar se cortando com um objeto cortante, uma faca, uma gilete ou alguma coisa do tipo. Né? E ao fim dessas 50 etapas a pessoa tem que cometer suicídio. Não adianta essa pessoa parar o jogo. Esse curador, essa pessoa que vai estar dando essas ordens, ela vai ameaçar a pessoa. Ela ameaça. Certo? A pessoa ela pensa em desistir, essa pessoa responsável ameaça a família, ameaça os irmãos, ameaça os amigos. E olha, cá entre nós, ninguém sabe quem é essa pessoa. Não é tão difícil procurar uma ajuda numa delegacia, procurar ajuda no conselho tutelar, já que a maioria dos participantes são jovens. E uma coisa que você disse e que eu li um pouco, muitas pessoas que acabam aderindo ou participando desse jogo, se a partir de um certo momento a pessoa se nega a participar ou quer sair fora do jogo, essa pessoa, no caso esse curador, essa pessoa que está por trás de tudo isso, acaba ameaçando a família. Caso você não permaneça no jogo, pode ter alguma represália, né, em algum membro da família, e isso acaba amedrontando as pessoas, deixando as pessoas com medo. Sim. E fazendo com que essas pessoas continuem no jogo.
Sim, sim. Quando essa pessoa entra no jogo, já não é uma pessoa que está muito bem psicologicamente falando. Essa De repente pessoa um já caso de tem depressão. um caso de depressão, um caso de psicose, um caso de bipolaridade, por exemplo. Ansiedade não tanto, mas depressão e bipolaridade são os que mais pegam assim quando a gente pensa em suicídio. Uhum. Para essa pessoa sair, ela pode enfrentar esse curador. Ela acaba correndo um risco, que a gente não sabe quem é. A Polícia Federal tem investigado, tem encontrado algumas pessoas que estão se responsabilizando por isso, mas o jogo continua acontecendo, ou seja, não deve ser só uma pessoa que está por trás do jogo, né? Essa pessoa anônima não é só uma. Mas existe formas de sair sim, procurando ajuda policial. Isso que eu ia entrar agora nesse assunto. O que as pessoas poderiam fazer, o que a família pode fazer caso se depare com uma situação como essa, onde a criança está ali começando a conhecer um pouco mais a fundo o jogo? Quais são as principais orientações para a família ao se deparar com uma situação como essa? Sim, a família ela tem que estar muito atenta, primeiro de tudo. A família tem que estar atenta se essa criança ou adolescente está se cortando frequentemente, tem que estar atenta se essa criança tem amigos, porque são crianças que geralmente são mais isoladas. Elas não têm uma capacidade social tão grande, muitas vezes por conta da própria depressão. Então elas se afastam, elas ficam mais nelas mesmas, ficam mais em si mesmadas, né? Mais dentro. E nem sempre as pessoas percebem. É uma questão muito interessante porque ninguém percebe. Os amigos às vezes deixam passar, quando tem amigo, a família deixa passar. Então se passa 50 dias de 50 desafios que essa pessoa está participando desse jogo, alguma coisa está acontecendo, né? Ou essa criança está sendo negligenciada de alguma forma, ou essa criança... Falo criança, mas criança e adolescente. Claro. Né? Essa criança ou adolescente vai... Eu perdi meu foco. De repente, mudança de comportamento nesse sentido? Sim. Essa abrupta, criança... de repente, do nada? Não, essa pessoa já vai estar apresentando algum comportamento estranho. Mas eu falo assim, no sentido, eu acompanho um pouquinho, por exemplo, esse curador normalmente orienta pessoas a procurarem áreas de risco, sim, onde elas podem, inclusive, finalizar o jogo, vamos dizer assim. Com certeza. Essas pessoas elas vão ter que andar em cima do telhado da casa. Pontes, prédios. Um dos desafios pedem para que eles subam num guindaste, por exemplo, se tiver um guindaste perto. Né? Você comentou uma coisa interessante, um ponto que eu queria que você explicasse. O jogo sugere 50 tarefas. Sim. É uma tarefa por dia? Eles pedem para que a pessoa cumpra uma tarefa por dia. Eles pedem que essa pessoa cumpra uma tarefa por dia na madrugada. São, se não me engano, que eu estava lendo a respeito, às 4h20 da madrugada. Então os pais também não percebem muito, né? Não acordam para saber o que está acontecendo. De repente o filho ou a filha tem um computador dentro do quarto, tem um celular hoje em dia. Celular que todo mundo tem, sim. Mas essa criança vai estar frequentemente cortada. Dá para ver. Se quiser ver, dá para ver. Então uma característica importante que você tem que acompanhar no comportamento do seu filho são esses cortes pelo corpo. Principalmente. Tem crianças que se cortam sem estar participando do jogo? Tem. A gente tem uma série de casos de crianças e adolescentes que se cortam, se machucam, mesmo se mutilam, precisa de apoio psicológico. Não tem muito para onde correr, tem que ver o que está acontecendo com essa criança. Né? Aqui no país, você tem algum número de casos já de vítimas desses jogos? Já tem No país... No Brasil? Que foram divulgados, tem pelo menos 12. É uma coisa nova para o país, é coisa de um mês e meio. É uma coisa de um mês e meio que chegou a informação, uma informação falsa, mas que chegou como sendo muito verdadeira. Né? Na Rússia já era verdadeira quando começaram a ter os casos de suicídio. E é muito preocupante. As crianças e adolescentes elas estão participando. Muitos casos não estão sendo divulgados, muitos casos não estão sendo percebidos. Como ainda está muito cedo,
né? E esse desafio é um desafio que dura perto de 50 dias, 50 e poucos dias, pode ser que ainda surjam mais. É importante também, né, Fernando, nós lembrarmos e alertarmos a população de que a participação da família é fundamental, né? Porque ao detectar a mudança de comportamento do filho ou da filha, vale de repente buscar uma ajuda, né, com um psicólogo, lógico, alertar as autoridades principalmente. Sim, mas buscar ajuda com psicólogos, psiquiatras, outros profissionais de saúde são também importantes, porque a gente não sabe como que essa pessoa está fisicamente, né? Tem alguns fatores físicos que podem desencadear também alguns problemas psíquicos, hormônios, por exemplo, né? Tanto nas mulheres que estão entrando nessa puberdade, quanto os homens que também estão, né? Existe uma mudança corporal, existe uma mudança psicológica nesse meio tempo. A gente sabe que a internet eu sempre brinco assim, é um mundo sem lei. Infelizmente, muitas pessoas postam o que querem, né? Você não sabe o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Lógico, você tem que pesquisar a fonte, a informação, no caso de comunicação, veículos de comunicação, tem os veículos já que têm a sua credibilidade, são fontes confiáveis. Mas, infelizmente, a internet é um mundo sem lei, né? As pessoas postam o que querem, outras pessoas compartilham, alimentam correntes, a gente vê correntes, agora esse jogo Baleia Azul. Então a gente sabe que hoje em dia a gente não sabe quem está atrás do computador, quem posta, como você disse. Tudo isso iniciou na Rússia, através de uma postagem, uma informação que não era verdadeira, não tinha intenção de criar um jogo, mas criou-se esse jogo, foi disseminado para o mundo todo e levando a vítimas em todo o planeta. Então a gente sabe que, de repente, uma fiscalização maior também por parte dos órgãos fiscalizadores, da justiça, a gente sabe que há um trabalho nesse sentido. Houve uma melhora. Sim, a gente sabe que hoje em dia você vai postar uma foto, vazou uma foto na internet, boa parte dos casos são investigados, são averiguados e chega-se ao culpado. Mas ainda estamos longe de um controle maior da internet. Não estou falando a questão de censura. Eu sou contra a censura, não é isso? Sim. Mas uma fiscalização mais ativa, né? Algum instrumento que faça com que as pessoas... seja mais eficaz, né? Eficazes, consigam chegar até as pessoas, até o ponto de partida, no caso, falando aqui da Baleia Azul, desse curador, da pessoa que está por trás disso, ou das pessoas que estão por trás disso. Sim. Eu acho que falta um pouquinho nesse sentido, né? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Falta muito, mas a internet tem um problema muito grande, né? Porque você divulga, outras pessoas pegam e redivulgam, outras pessoas pegam e redivulgam, você nunca chega onde você precisa. É complicado chegar na base de tudo, né? Chegar na base às vezes não adianta mais. Esse que é o problema da internet. Quando você chega na base, já tem muitas bases divulgando, soltando, liberando, as pessoas fazem isso, né? As pessoas acabam manipulando essas situações. Sim. Você pega uma foto pornográfica que saiu na internet. Essa pessoa pega e divulga no grupo de WhatsApp, que divulga para outro, então a base já não importa. Talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mesmo, né, com a nossa cultura, com a nossa capacidade de lidar com as pessoas, das pessoas saberem que isso é muito ruim. Claro. Né? Por mais que a gente saiba, por exemplo, o Facebook hoje há uma atenção, um controle por parte do Facebook, alertando fotos pornográficas, você vai postar alguma coisa, há toda uma atenção, mas estamos longe ainda de uma melhora nesse sentido. Do que é publicado, do que é compartilhado, né? E cabe também, lógico, um alerta às famílias, né? Para que acompanhem de perto, o comportamento do seu filho e da sua filha nas redes sociais. Com certeza. Com certeza. A internet é um buraco negro, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente tem... Qualquer outro dia a gente fala melhor sobre isso, mas a gente tem, por exemplo, a Deep Web, né? Deep Web são aquelas camadas mais profundas da internet que a gente não tem acesso. É o lado escuro da internet, é o lado mais escuro, onde acontece de tudo, né? Acontece de tudo. A gente não tem noção o tamanho, o espaço que é, né? O que a gente enxerga não é 10% do que está na internet. É preocupante, é muito preocupante.
Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa TV Câmara Recebe, hoje recebendo o psicólogo Fernando Tulim de Mello, falando sobre a questão do suicídio, em especial esse jogo Baleia Azul que está tirando o sono de muitos pais, das autoridades em todo o mundo, já com algumas vítimas aqui no Brasil. E no segundo bloco vamos falar também sobre uma outra questão também, que são, né, o conteúdo, os conteúdos que são também divulgados em televisões, em canais de TV, como por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre uma série em especial que é exibida pela Netflix, né, que também trata a questão do suicídio também. 30 Reasons Why. Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre também o papel, né, e a responsabilidade dos veículos de comunicação em exibirem programas que trazem assuntos como, por exemplo, a questão do suicídio. Daqui a pouquinho voltaremos no segundo bloco, o programa TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.